Vá lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos. Inscreva-se, a inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros e agora com o aplicativo em português. E Constantino vai falar também da experiência dele, né, sobre a saída da Jovem Pan. A minha saída da Rede TV foi um movimento um pouco diferente, mas Guilherme Baumhart era apresentador da Rádio Guaíba, uma rádio muito tradicional no Rio Grande do Sul, e também escrevia para o Correio do Povo, né? E, de repente, não mais que de repente, né, Guilherme, na mudança de governo, aliás, eu preciso contar esse bastidor, eu estive em Porto Alegre quando eu conheci o Guilherme pessoalmente, e estava lá conversando com uma pessoa que foi assistir a minha palestra, e essa pessoa não se identificou imediatamente, e eu falei do Guilherme, não, um grande jornalista, acompanha o trabalho, e depois ele se identificou, ele era do Correio do Povo, jornal para o qual o Guilherme escrevia, e por uma pressão, né, o Guilherme vai explicar melhor sobre isso, a diretoria ali do Correio do Povo decidiu afastar o Guilherme, e esse diretor do Correio do Povo, ele acabou dizendo, bom, eu fui o único que me opus ao afastamento. E o Guilherme hoje está num projeto novo, bem legal, a Rádio Mais Brasil, ele faz de segunda a sexta o Agora Brasil, de 7 da manhã às 9. Então, Guilherme, para o Lula, não basta só ele mentir, né? Tem que ter assessoria de imprensa junto com ele mentindo também, Guilherme. É verdade, e acabamos sendo vítimas, todos nós, né? E principalmente a audiência também, né, Lacombe, disso. Poderia falar aqui, talvez, por 3, 4, 5 horas, trazendo detalhes de como tudo isso aconteceu, mas de maneira bem resumida, a Rádio Guaíba e o Correio do Povo pertencem ao Grupo Record, aqui no Rio Grande do Sul, e a gente já percebeu uma guinada, uma mudança de ventos ali no final de 2022, logo após a eleição. A pressão começa mesmo em janeiro de 2023 e ela vai se intensificando ao longo do tempo. E eu e o Júlio Ribeiro, que iniciou o projeto aqui da Rádio Mais Brasil, cada dia que passava, cada semana, a pressão era ainda maior para que a gente mudasse a linha de pensamento. Bom, eu construí uma marca com os prós e os contras, o Júlio também, defendendo ideais, né? Liberdade acima de tudo, redução de carga tributária, privatizações, enfim, poderia elencar inúmeras coisas. E nem eu, nem o Júlio, a gente estava disposto a dar uma guinada, né, nas nossas opiniões, porque há uma diferença entre preço e valor. Bom, o fato é que, de maneira muito resumida, em agosto, o Júlio foi demitido da Rádio Guaíba. Em outubro, eu fui demitido do jornal Correio do Povo, onde tinha lá, se não a coluna mais lida do jornal, certamente uma das mais lidas, e em dezembro a situação ficou insustentável, e mesmo apresentando e ancorando o programa de maior audiência da rádio e também o de maior faturamento, e basicamente não, só setor privado anunciando, e ali a gente tinha 60%, 70% do faturamento da emissora, eu acabei sacando as minhas coisas, pegando a minha viola e partindo para um projeto agora aqui, livre, independente, mas, claro, graças à pressão de Brasília, eu tenho até hoje. Não vou aqui externar nomes, mas chegou um ponto em que integrantes da direção me mandavam mensagens durante o programa na linha, textualmente dizendo exatamente isso. Qual a parte da nossa conversa você não entendeu que não é para bater nos governos, tanto estadual quanto federal? Claro que a pressão era maior de Brasília, mas estadual também, porque a gente viveu aqui no Rio Grande do Sul e vive ainda hoje uma tentativa de aumento de carga tributária. Eu sempre fui muito crítico disso, né? E, no entanto, os meus chefes na época, pelo visto, estavam ansiosos por verbas publicitárias vindas ou do governo do estado ou do governo federal. Eu acho que era uma pedra no caminho, uma pedra no sapato. E, enfim... Mas o meu processo foi um pouco anterior ainda, porque eu escrevia para o Liberal do Pará, e ali quando o Lula começou a despontar nas pesquisas, eles já me dispensaram, junto com o J.R. Guzzo, com o Silvio Navarro. Eu escrevia também para Notícias do Dia de Santa Catarina, que disse que haveria uma reformulação editorial e coisa e tal. Também me dispensou ali antes do segundo turno. E a Rede TV esperou ali o segundo turno e 10 dias depois rescindiram o meu contrato, botaram lá um assessor do Lula como chefe do jornalismo, né? E assim a vida segue. Constantino também, né, Constantino?
Jovem Pan foi mais ou menos esse processo, está sofrendo até hoje o Jovem Pan, saíram Constantino, Fiuza, Augusto Nunes, foi uma debandada geral, porque a gente sabe que a SECOM do governo federal, infelizmente, trabalha dessa maneira, né? Lacombe, você mencionou só o caso mais recente, enquanto o Guilherme ia contando o caso lá no Sul, eu fui lembrando dos veículos de comunicação por onde eu já passei. E você ainda mencionou um que eu tinha esquecido, Notícias do Dia. Eu também era colunista e fui limado na mesma época que você pelo mesmo motivo. Então vamos lá, turma. Eu escrevi para a revista Época, o jornal O Globo por 6 anos, para a revista Isto É, para a revista Veja, para o Correio do Povo, 0 Hora, Rede TV, Notícias do Dia e Jovem Pan. De todos eles eu fui demitido e eu sou a mesma pessoa, eu escrevo com base no mesmo tipo de profissionalismo e conteúdo. Minhas colunas ou meus comentários em TV tinham bastante audiência, então não era um problema de eu não estar gerando, digamos assim, público, né, para os veículos de comunicação. Todos eles, quando me contrataram, tinham uma linha de liberdade, de independência, de crítica livre a autoridades, ao governo. Eles foram mudando e eu continuo mesmo. Por isso, hoje eu estou na Revista Oeste, na Gazeta do Povo, lá se vão mais de 7 anos de parceria, porque é um jornal sério, independente, e no Braddock Show agora, porque o Braddock Show ele quer exatamente esse espaço livre para críticas independentes a quem quer que seja, né? Então, veja que curioso lá, para contar minha epopeia pelos veículos de comunicação, né, do Brasil, eu me dei conta que eu passei por quase todos. E o mais triste é que hoje, se eu tiver que mandar um currículo, eu acho que eu apago todos. Eu tenho um pouco de vergonha. Pô, colunista do Globo? Como assim? Tu Você tá de sacanagem. Da Veja? Aí eu tenho que falar, não, a Veja é da época do Jairo, o da Oeste. Eles vão mudando e a gente permanece com o mesmo caráter, porque como colocou muito bem o Guilherme, né? Tem gente que tem preço, tem gente que tem valor. Eu prefiro ficar sempre no segundo grupo. Então é por isso que eu sou muito grato a iniciativas como a do Braddock, a da Revista Oeste, que dão espaço para esse tipo de comentarista, né? E o jornalismo precisa incomodar, Lacombe. Esse é o ponto. O jornalismo que não incomoda, ele é assessoria de imprensa do presidente atual, de forma quanto mais deseja, é exatamente um bando de Miriam Leitão, Reinaldo Azevedo espalhado por aí, bajulando o governo, mentindo, distorcendo a realidade, assim como faz o próprio PT, né? E enganando trouxas. E, de novo, repito, mídia, imprensa foi feita para incomodar a autoridade. Se não fizer jornalismo que, de alguma forma, bata de frente com o que desejam esses governantes, ainda mais a turma mais demagógica, mais populista, né? Aí não serve para nada, é melhor fechar as portas. Virar almoxarifado, porque o que a gente mais vê aí é veículo que depende de verba do governo. E o cão não morde a mão que o alimenta. Eu trabalhei 25 anos na Globo, mas lembro com carinho da época do Evandro Carlos de Andrade, Alice Maria, e há esses dois movimentos, né? Tem um movimento de pressão do governo federal sobre os veículos de comunicação, né? Para que eliminem aqueles que realmente buscam a verdade, né? E há um movimento que claramente a última emissora na qual eu trabalhei fez, que é um movimento de preparação para a chegada, né, aquele olhar mais à frente, né, nas verbas de publicidade do governo federal. Vereador? Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo, parece que o vídeo é menos relevante. Então, vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador, é baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês, $6 por mês, e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos, inscreva-se, a inscrição é gratuita, já são 36 mil membros, e agora com o aplicativo em português.